Lá em Êxodo, no capítulo 12, versículos de número 3 a 11, diz a palavra de Deus: Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Glória a Deus. Nós vamos estar citando também alguns outros versículos, mas para ganharmos tempo, vamos ler somente esses. E começa a nossa prática nessa oportunidade, dizendo a palavra do Senhor, no 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, que nós fomos resgatados, em outras traduções, comprados por sangue precioso de Jesus Cristo. E o texto começa dizendo aqui que o sangue de Jesus não é corrompido. Ao contrário, Jesus foi imaculado, inocente. E a Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro e não expressou nenhuma palavra, sofrendo por mim e por você, derramando desde o Getsemane em oração gotas de sangue até a sua última gota ou gotícula ali na cruz, derramando então todo o seu sangue em favor da humanidade, num sacrifício altruísta, aleluia, para que o homem fosse resgatado do seu pecado, resgatado da sua vã maneira de viver, e que o homem pudesse, através do sacrifício perfeito de Jesus, alcançar a salvação. Porque diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado do mundo, Adão, e por outro homem o pecado foi perdoado através do sangue de Jesus a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador, se arrependem e vivem uma vida de mudança de atitude. E a Bíblia vem nos trazer essa informação. Nós não fomos comprados em troca de um automóvel ou de uma casa. Nós não fomos comprados por dólares ou euro, essas moedas fortes do câmbio internacional. Nós não fomos comprados por prata nem por ouro, mas nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. Conforme, aleluia, o valor do sangue é o valor daquele que é resgatado. Então, nós fomos comprados pelo sangue maravilhoso, precioso, incontaminado de Jesus. E aqui, para exemplificar bem a passagem de 1 Pedro 1, versos 18 e 19, no capítulo 12 de Êxodo, traz ali a tipologia do que é então o cordeiro. Diz a palavra do Senhor nos versículos 3 ao 5, precisamente no versículo 5 de 12 de Êxodo, que o animal deveria ser sem defeito. Glória seja dado ao nome do Senhor. Estavam ali então os hebreus saindo do Egito, já na hora derradeira, quando então ali seria morto o primogênito de cada um egípcio. E a Bíblia diz que Deus orientou a Moisés e que Moisés orientasse ao povo para que o povo então encontrasse um animal sem defeito, um cordeiro sem defeito. E a Bíblia diz que aquele cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue ser colocado nos umbrais e na verga. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor, porque então o anjo da morte, o anjo cruzaria em todo o Egito, e aonde tivesse o sangue, aleluia,
ele então não causaria dano algum, tipificando aqui o sangue de Cristo aponta para Jesus, onde o anjo da morte identifica o sangue nos umbrais e na verga da porta dos hebreus. O mesmo acontece hoje conosco. Há poder no sangue de Jesus. E quando nós estamos em uma determinada situação onde o inimigo de nossas vidas quer nos afrontar, o sangue de Jesus em nós, na nossa vida, nos identifica como salvos na pessoa de Jesus. E me ocorre aqui que lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro tinha que ser sem defeito. E ai daquele que se distraísse, ou então não levasse muito a sério aquele sacrifício, ou talvez fizesse de qualquer jeito e imolasse ali então um cordeiro, quem sabe com defeito, aleluia, ou com alguma irregularidade. Pode ter certeza, o anjo cruzou, não identificou o sangue do cordeiro sem defeito e trouxe-lhes ali então ao hebreu desavisado, quem sabe algum dano. Glória seja dada ao nome do Senhor. O cordeiro era para duas pequenas famílias. E a Bíblia diz lá no versículo de número 6 de 12 de Êxodo: vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo, à tarde. Aleluia. Eram 4 dias que eles tinham que pegar e guardar aquele animalzinho lá num determinado lugar, esperando por 4 dias para então ser imolado, espergido o seu sangue nos umbrais e na verga. Tipificando aqui os 4 evangelhos. Aleluia. E ao entardecer deveria ser a morte do cordeiro. O mesmo aconteceu com o Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Ao entardecer, numa noite, numa tarde onde fica difícil a visibilidade, a situação é crítica, porque então precisamos da luz artificial para nos identificar, caminhar, enfim, fazer alguma coisa. Era no entardecer, no crepúsculo. Então eles fariam ali a sua refeição e eles estariam então identificados pelo sangue nos seus umbrais e na sua verga. Lá no versículo de número 7 de 12 de Êxodo: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem o cordeiro, nos umbrais, nas vergas, o sangue de proteção. Claro, hoje nós não precisamos fazer mais isso, porque nós fomos comprados por bom sangue, por sangue precioso, imaculado. Não foi por qualquer coisa, não. Existe um preço muito alto que foi pago por mim e por você que está aí do outro lado, se você se encontrar na condição de salvo na pessoa de Jesus Cristo. Diz a Bíblia ainda: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Assá-lo, pães sem fermento, ervas amargas. Parece que eu vejo aqui, na hora do assado, em que eles estavam prestes, na eminência de sair, com rapidez, com pressa, aleluia, eles deveriam estar prontamente preparados, comer o assado, sem fermento. Logo se entende aqui que nenhuma doutrina do Egito deveria segui-los, nada exterior, nada do mundo, nada que os corrompesse, deveria estar ali então, fazendo parte daquela refeição, com ervas amargas, porque eu entendo que aquele sofrimento ali dos egípcios não era uma coisa agradável. Eles já haviam recebido 9 pragas, e agora estava vindo ali a 10ª, que era a morte dos primogênitos dos egípcios. Então não era uma coisa
muito fácil de se aceitar. Não era algo muito engraçado, não. Ao contrário, havia uma expectativa muito grande da saída e do outro lado uma expectativa de morte. Porque já estava dita então qual praga viria. Estavam com pressa. Versículo de número 11: assim o comereis, os vossos lombos cingidos. Significa preparo, preparação. Comam, parece que vejo aqui, vamos comer de pé, porque a qualquer hora nós vamos sair. Aleluia. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Aleluia. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa saída, não significa chocolate nem coelho, não. Aleluia. E eles tinham que sair prontos, preparados para a libertação, porque o sangue liberta, o sangue iria libertá-los. Essa era a Páscoa do Senhor. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele então, aleluia, numa simbologia pascual também, ele representa a saída daquele que aceita a Jesus como seu Salvador do mundo, encontrando na pessoa de Jesus a solução, a sua vitória, em nome de Jesus. E lá no versículo de número 13, diz a palavra de Deus, aleluia, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue por sinal, isso aponta para Jesus. Não existe outra ideologia, não existe outra, aleluia, religião, podemos assim dizer, sendo que religião religa o homem com Deus, mas não existe outro atalho, não existe outro método que pode nos salvar ou nos conduzir à eternidade. Aleluia. Nem o espiritismo, nem o catolicismo, nem o islamismo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem as religiões da nova era, nenhuma meditação transcendente, nada nos levará à salvação, a não ser única e exclusivamente a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, no seu sangue, através do seu sangue, para todos aqueles que aceitarem, aleluia, de livre agrado, diante do livre-arbítrio que Deus dá ao homem, a salvação a toda a humanidade, através e pelo sangue de Jesus, como sinal na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Êxodo 12, aponta para o sacrifício vicário de Jesus. E lá em 1 Pedro 1, verso 18 e 19, a Bíblia está nos dizendo que não é um preço qualquer não, mas é precioso o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o inimigo identifica, ele reconhece o sangue de Jesus. Ele reconhece o sangue precioso de Jesus na vida do verdadeiro salvo. Ele reconhece, ele mantém distância, porque o salvo é coberto pelo sangue. O sangue de Jesus é o que salva, um escudo para as nossas vidas, nós que confessamos a Jesus como nosso Salvador. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.